Entendi. Mas com relação a esse horário, Fabiana, por exemplo, Giovanni tem assim, de 9 às 11h45. Não vai ter problema não, que ela está assim, a gente fala assim, esse horário dela. Bom dia, professor. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia. Eu pedi só desculpa a vocês, por enquanto eu não vou poder usar a câmera, tá certo? Que eu Certo. tô dando suporte aqui junto com Graça nas outras turmas, tá certo? Aí Graça tá tá bom? Mas é só hoje mesmo, e talvez daqui a pouco eu consiga habilitar a câmera, tá bom? Tá bom. Bom dia, Opa, Luan, bom tudo dia, bem bom com dia. você? Certo. Como é que te Tudo, chama? senhor. Graças a Tô Deus. bem, tô bem. Firmes e forte. Como foi a aula É. de artes, que foi e de Ah, Libras? foi Como boa, foi? foi boa. Ótimo. Cortaram? Uhum, lógico. Lógico, né? Muito bem. Teve nenhum assunto paralelo, não, né? Nada a ver com a aula, não, né? Tá certo. Quem é Tem que tá tudo a faltando? ver. Bárbara tá aqui ingressando. Maíli tá presente? Tá aqui. Maíli. Ali. Tudo bom, Maíli? Como é que tá você? Tudo. Graças a Deus. Tá com saudade de ir para a escola, não? De manhã? Aqui tá bom demais. Tem coisa melhor, não, né? Quem é que quer voltar para a escola para assistir a aula lá? A online tá boa aqui, a Tá online. bom demais, então não? Na Tá casa. primeira. Tem coisa melhor, não, tem? Ah, Em tchau casa é lá. bom demais, mano. Casa é bom demais, homem. Só meia horinha acaba ligeiro demais, homem. Só é ruim que a É, gente, só é Nem ruim que a gente tem que percebe. estar, só é ruim que a gente tem que estar no horário certo, né? Acaba não pode é lógico. faltar. Até doente acaba assistir aula. Esse é o problema, né? É, Até doente, com o pé quebrado. Até no hospital, que Deus o livre, acaba não só assiste, mas dá aula também, né? Porque pode acontecer com um professor, ficar doente, tá no hospital, acaba estar lá, é. morrendo, mas dando aula. Mas, ó, tem perigo não de faltar aula. Tá certo? Cadê Bárbara? Bárbara tá aqui. O que é que acontece com Bárbara? Que ela demora para entrar. Quando entra, ela pouco participa. A É internet sempre dela, assim. a internet dela é. Não sei. Eu acho que não, né? Porque quando ela entra também, a internet não cai, né? Pelo menos nas minhas aulas não cai. Então, eu acho que tem algum problema. Talvez seja com ela mesmo, mas a gente vai se acostumando, né? Ainda é novidade para a gente. Aqui ela está dizendo que está ingressando. Ou é o celular, né? Pode ser isso também. Mas ela está no computador, não? Não, acho que tá no celular. Achei que Tá. ela disse que ia estar no computador. Não É, sei, também não tô sei, vendo não Ah, sei, aqui. não tá. sei. A gente vê depois. Pessoal, hoje é a nossa aulinha de ética. Quem lembra que foi que nós trabalhamos em Opa. ética na última aula? Ou nos últimos assuntos? Como é uma aula quinzenal, a gente pode fazer aqui uma geral do que seja ética. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos tentar definir, né? Como a gente fez com a outra disciplina, definir o que seja ética. Vamos lá, dá uma pesquisadinha aí no Google e me diz aí, não lendo, mas tentando interpretar o que seja ética, de acordo com o que a gente já falou em sala de aula,
Quem quiser também abordar o conteúdo que nós estamos vendo. O conteúdo que nós estamos vendo é linguagens e pensamento e cidadania, né? A gente já definiu o que era linguagem, viu que todo mundo tem uma linguagem, até os animais têm a linguagem. Talvez não tenha uma língua, né? Mas uma linguagem eles têm e eles se entendem do jeito deles. E a Ele também gente também tem, falou além da sobre linguagem, a língua, e nós falamos que essa linguagem é muito importante para o pensamento. A gente só consegue refletir e pensar por causa da nossa linguagem, não é isso? Vamos lá, quem poderia responder, dizer, começar? Ok. Cadê Bárbara? Eduarda saiu também. Desligou a câmera, né? Eita, tem um funk aí tocando. Ou era de Eduardo ou era de Bárbara, né? Porque os outros estão com o microfone desligado. Bom dia, Bárbara, tudo bem? Bom dia. Muito bem. Tá usando fone? Tá não, né? Não, É, porque fica mais difícil, tá bom? Beleza, a gente está falando aqui sobre a disciplina de ética, né? E a gente já definiu em sala de aula, e eu estou pedindo que vocês comentem um pouco o que é que vocês entendem por ética, tá certo? Aí o pessoal começou aqui, eles podem pesquisar no Google, inclusive, e lá você dá a sua opinião para lembrar do que seja ética. Ok? Quem é que começa? Luan, né, Luan? Eu, Gilberto, eu? Outra pessoa, indique Primeiras damas. então indique uma dama aí para começar. Vamos lá, Maíli. Por favor. Pronto, olha, Maíra, que colocou aí na roda, vai lá. O que é que tu entende por ética? Sabia. Sabia? Então, se coisa sabia, contra já está mim, preparada, né? Não. Eu Dê uma tava pesquisa- vendo ainda. Eu Dê tava uma, lendo. dê uma pesquisadinha aí no Google. Aliás, não precisa pesquisar mais, não. Vamos ver aqui que a gente vai... A gente já discutiu em sala de aula que a ética é uma parte da filosofia, não foi isso? Estão lembrados disso? E vai fazer o que a ética? Ela vai disciplinar, ela Isso. vai orientar o comportamento das pessoas em sociedade. Não foi isso? Então, aí vai ver os valores, os princípios, as regras. E a gente comentou que alguns valores, eles são típicos de uma determinada época. Então, eu tenho um valor em uma época, aquele valor, ele pode não ser o mesmo valor daqui a 10 anos, 20 anos, ok? Então, a Ok. ética, ela vai abordar essas situações. Tem a questão dos valores, dos princípios, das relações das pessoas vivendo em sociedade. Ou seja, vai refletir a realidade daquele momento, a realidade social, a realidade dos relacionamentos sociais daquele momento, tá bem? Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês para que a gente possa ter uma definição assim bem didática, bem bonita de se ler, né? Porque isso aqui foi do jeito que eu falei. Agora a gente vai ver de uma forma mais bonita. Quem poderia ler para mim? Eu. Amaíli. Tá. Ética. É para ler o significado, né? Isso. Tá. Ética. Parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Refletido, a respeito da essência das normas, valores, precisões e exortações presentes em qualquer realidade social. Por extensão, conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Beleza. Então, olha só, segundo aí a leitura de Maíla, a gente viu que a ética, vou ler novamente, só para que a gente possa fixar bem, é a parte da filosofia responsável pela investigação de princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente
a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Então, tudo que eu tenho no meio social de relacionamento e de realidades que disciplinam, que orientam, que distorcem, né, essa realidade, são objetos de estudo da ética. Ok? E aí a gente vai para uma outra situação de que a ética, ela também pode se refletir em vários campos da sociedade. Ou seja, eu posso ter uma ética profissional, eu posso ter uma ética médica, tá certo? Tudo isso, quando eu falo em ética médica, por exemplo, eu estou me referindo aos preceitos que vão motivar, disciplinar ou distorcer a atividade médica dentro de uma realidade social, ou seja, dentro de uma sociedade. Ok, gente? Então, essa ética ela pode variar de país para país, de acordo. Ela tem um princípio básico que é a localização, né? Lembra que eu falei? A ética ela pressupõe também uma localização. A localização no sentido de que no Brasil eu tenho uma ética e eu tenho uma ética diferente lá na parte oriental, né, do mundo. No Oriente Médio, a ética é de uma forma e aqui outra. Mas por quê? Porque além de estar localizada em um tempo histórico e numa realidade social, também vai estar centrada em uma localização. A localização do ponto de vista de região. Tipo, quem poderia me dar um exemplo dessa localização em relação aos preceitos éticos? Deixa eu dar um exemplo aqui que eu acho que é muito comum. Quando a gente fala em arroto, o que é que vocês lembram? Fala de novo, Gilberto. Falou robótico, senhor. O meu falou robótico? Foi falou. Foi pra tu. Então foi para tu, esse Zé Luiz. Luan. Foi Luan que disse aí? Foi. Pronto, eu falei o seguinte, Luan, o Zé Luiz. A ética, a gente vai pressupor uma localização, tá certo? Então, a ética que eu tenho no Brasil pode ser diferente da ética que as pessoas entendem no Oriente Médio. Aí eu falei assim, a gente tem uma questão quando a gente fala assim, arroto. Você vai dizer o quê? Nós daqui brasileiros vamos dizer que é uma falta de educação, não é verdade? Pronto. Aqui pra gente, eticamente falando, é uma falta de arroto. Se alguém chegar na sua casa, Maíle, Luiz Henrique, Luan, Bárbara, e Zé Luiz e Eduarda, terminar de almoçar ou de jantar na sua casa e der um arroto, eticamente você vai dizer o quê? Que falta de educação? Nós vamos dizer isso. Não é verdade? A gente vai dizer isso. Para determinadas regiões no Oriente Médio, isso, um arroto na mesa, após uma refeição, demonstra para o dono da casa de que você está feliz e de que você gostou de ser recebido naquela casa. Estranho, né, Luan? Demais. Demais, exatamente. Mas por quê? Porque a ética de lá é uma, a nossa é outra. A gente tem uma ética baseada nos princípios e valores morais do Ocidente. Eles têm uma ética baseada nos princípios morais do Oriente, e aí tem também um componente interessante, que é a religião. Certo? Então, a ética e a religião, elas andam bem próximas. Então, quando eu falo em ética, eu estou falando daqueles valores de cada região, de cada localidade, de cada grupo social. Então, esse foi um exemplo básico que eu falei para vocês. Deixa eu dar um outro exemplo para Zé Luiz. Zé Luiz, vamos supor que você queira casar aqui no Brasil. Quantas vezes você pode casar? Uma. Você pode casar quantas vezes você quiser, desde que sua esposa venha a falecer. Não é verdade? Agora, ao mesmo tempo, você só pode estar casada com uma pessoa. Eu entendi desse jeito, por isso que eu falei uma. Isso. Eu sei que você entendeu. Eu disse assim só para você abrir um pouquinho assim a visão. Não é verdade? Então, você pode casar uma única vez. Mas, determinadas regiões, principalmente do Oriente, da Ásia, tá certo?
da própria África, eles lá têm como princípio casarem com várias mulheres ao mesmo tempo. A gente vai achar que é errado isso? Na visão nossa, é errado. Mas na visão deles, não. Tá entendido? Ficou contente, né, Luan? Pois é. Então, olha só. Tem essas questões que a gente precisa entender. Que a ética não é só uma coisa só para todo mundo. Beleza? Eu não sei se vocês já estudaram. Geralmente a gente estuda isso em história. O Código de Hammurabi. Ou Hammurabi. Já ouviram falar? Olho Eu por acho que eu olho, já ouvi. olho por olho, dente por dente. Lembra? Essa palavra eu já ouvi. Essa palavra Já só ouviu, né? Pronto. Então, olha só, o que era que esse código dizia? Dizia que se você foi pego roubando, você teria as mãos cortadas para nunca mais roubar. Se você matasse uma pessoa sem motivo, se é que não para eles existia formas ou motivos para se matar uma pessoa, você ia ser morto da mesma forma. Então, isso era o Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. É a Isso, recriação do crime. Na Coreia tem isso. na Coreia tem isso, né? Então, olha só, isso, hoje, para nós aqui do Ocidente, é uma coisa impensável, não é isso? É uma coisa impensável, mas para ele, pelo menos naquele momento histórico, era uma coisa comum, uma coisa normal. Então, veja que a ética, ela transpassa o tempo. Eu tenho uma visão ética hoje, mas daqui a 20, 30, 50, 100 anos, isso pode mudar de acordo com as transformações que a sociedade vai sofrendo ao longo do tempo. Alguém tem dúvida, alguma pergunta? Não. Quer comentar? Alguém quer comentar alguma coisa Não. com relação a isso? Não, eu não. Mas ele quer, foi Maíra. Você falou quero? Mas Não. será que... Eu acho que isso não existe mais, né? Ou ainda existe? É isso aí, boa pergunta. Será que isso aí existe? Deixa eu te fazer outra pergunta, tá certo? A gente está em ética, a ética é uma parte da filosofia. A filosofia, ela tem um dos princípios também, fazer perguntas e nunca encontrar respostas. Ou quando encontrar essas respostas já suscitam novas perguntas. Então, será que isso aí existe? Deixa eu te dar um exemplo. É muito, tá? Inclusive na Bíblia, que tinha lá um rei que tinha, parece que 400 esposas, né? É, Não sei se vocês já viram isso, tem lá na Bíblia. O rei tal tinha 400 esposas. Aí eu Eu vi, pergunto, não. nunca vi, velho. será que hoje ainda existe isso? Algum rei, alguma pessoa ter uma quantidade dessas de esposas? Boa pergunta, né, Luan? Bárbara, Eduardo. Também. E aí, o que é que vocês acham? Aí, mais uma vez, a gente tem que voltar para aquele conceito. Eu vou ter que me referir a uma localização, ou seja, a um local, a um determinado tempo. Aí eu pergunto, eu vou me referir a essa localização ao Brasil, ao meu estado, à minha cidade? Não sei. E em outros lugares, será que existe? Mas existe ainda Não algumas sei. tribos africanas, né, alguns Hum. reis do Oriente Médio ainda mantêm, né, algumas sociedades desses locais ainda têm essa cultura, vamos dizer assim, do casamento poligâmico, de você casar com mais de uma pessoa, com mais de uma mulher. Detalhe, esse casamento ele se dá se você, né, se o ente masculino, no caso, puder sustentar financeiramente a mulher e a família da mulher. Então não é assim, eu quero casar com tal mulher e vou lá e não, eu tenho que mostrar que eu posso dar condições de sobrevivência para ela e para a família da mulher. Entendido? Então, esses são alguns princípios éticos que a gente precisa entender para chegar na questão da linguagem. Aí, olha só, a linguagem que nós temos é uma. Essa linguagem permite que a gente viva em sociedade.
Essa linguagem nos permite que a gente tenha um pensamento sobre determinados assuntos, sobre determinados temas, não é verdade? E aí, esses temas, eles vão estar dentro da sociedade, eu não consigo ver, mas eles aparecem, vamos dizer, quase que do nada. A gente chega, sei dos princípios éticos que a gente acabou de discutir, e eu sei de determinadas situações que vão permear a minha sociedade. Aí eu falo um aqui bem prático, preconceito racial, né? Um tema que eticamente a gente pode discutir o que é certo, o que é errado, ou será que isso é certo? Ou será que em nossa sociedade, eu não diria nem certo, né? Mas eu diria assim, será que é aceitável ou não? Numa sociedade pode ser que alguma coisa seja aceitável. Em outra sociedade, talvez que isso não seja aceitável. Tudo isso vai depender do conceito ético que aquela sociedade vai ter, que aquela sociedade tem. Tá claro isso, pessoal? Sim. Alguém Pra quer mim comentar tá. alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Não. Não? Beleza. Olha só, no livro de vocês, eu acredito que todo mundo já tenha respondido, mas se não responderam, responda todas as questões que tiver aí no livro de vocês, tá bom? Do assunto que a gente já viu. Eu acho que esse capítulo 1, todo ele a gente já viu. Se porventura no seu livro ainda não está respondido, você responda, tá bom? E a gente vai trabalhar assim, cada dia de aula a gente vai trabalhar um desses conteúdos com uma espécie de revisão, tá bom? Outra coisa, pessoal, o professor de artes já fez a sala de aula dele lá no Google? Yeah. Já? Quem? O professor de artes e de Eu acho que Libras? Não, já. não, ele não fez, Não. não fez ainda E não. Libras? Sim. Libras Já, já. já faz. Já? Já mandou. Pronto. Então, olha só, a comunicação de vocês agora é lá no Google Sala de Aula. Não entendeu uma coisa, não sabe como fazer, ou não chegou para você lá, tem que procurar o professor. Mas, como vocês já devem ter a experiência, tudo está lá. Tá certo? Então não tem essa desculpa, eu não fiz porque eu não sabia. Não sabia, não. Entra no seu grupo, na sua sala de aula, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir acessar todas as informações. Tá certo? Então, olha só, eu vou ver aqui com vocês se a sala de aula nossa já está pronta, tá bom? Eu vou ver aqui e a gente já faz o cadastro logo agora. Vocês já estão uns craques nisso, né? Já estão mais do que craques no Google Sala de Aula. Alguém não instalou ainda o Google Sala de Aula, ou no celular, ou no computador? Quem não tiver instalado ainda, por favor, faça isso. Tá bom? Eu tenho instalado Então, nos dois. Eu já tenho Eu tenho instalado instalado os dois nos aqui. dois. Beleza. Então, olha só, eu vou só repetir só para a gente não ter dúvida. Independente de qualquer coisa, você pode acessar o Google Sala de Aula de qualquer computador ou de qualquer celular, desde que você entre com a sua conta de e-mail, tá certo? Você vai entrar com a sua conta. Deixa eu ver se volta aqui. Beleza, voltou. Agora sim, estamos voltando, né? Então, você vai usar a sua conta de e-mail em qualquer celular ou em qualquer computador. Digita lá o e-mail, digita a senha, acessa o Google. Depois que acessar, vai lá na opção Google Sala de Aula e já vai estar no seu perfil. Beleza? Porque às vezes muitos de vocês usaram o celular do pai ou da mãe. Aí beleza. Aí você tem que saber se tiver sido usado a conta deles, né? Aí você tem que saber qual é a senha para você em outro computador ou em outro celular entrar com essa conta, que é o e-mail e a senha. Aí a partir daí já está tudo lá. Então a gente vai fazer o seguinte, agora nós vamos configurar, deixa eu só, nós vamos configurar o acesso à nossa sala de aula de ética lá no Google Sala de Aula. Eu vou só ver se já está prontinho aqui, está 8º ano, pronto. Então eu vou compartilhar, passar para vocês o código, que eu acho que fica melhor do que digitar lá no grupo, porque a gente já faz tudo isso automático, sem ter problema nenhum. Isso. Aqui. Eu já abri, já. Pronto. Deixa eu ver. 8º ano, não é isso? Pronto.
8º ano. Pronto, o código é esse aí, ó. Então, abre lá. Todo mundo sabe ou alguém tem dúvida? Abre o Google Sala de Aula no seu celular ou no computador. Vai lá na opçãozinha que tem o sinalzinho, né? Os 3 pontinhos. Depois que você for lá nos 3 pontinhos, aí você marca Pronto, entrei. participar da turma. Beleza. Então, o que tiver de atividade, a gente vai deixar nessa turma aí para vocês. Tá bem? Todo mundo já fez? Fez, Bárbara? Já fiz. Sim. Também já fiz. Muito bem. Eduarda também já fez? Maíle também? Sim. Eu Muito fiz, bem. professor. Consegui. Luiz Henrique também. Eduarda? Já. Muito bem. Faltou alguém? Faltou perguntar de alguém, né? Beleza. Então tá aí. Todos já estão lá no Google Sala de Aula. A partir de agora, todas as nossas comunicações vão ser feitas pelo aplicativo, tá bom? Se porventura tiver alguma atividade, só é você ir lá e instalar as atividades. Beleza? Deixa eu ver aqui o que é que a gente... Deixa eu ver, 8º ano, pronto. Eduarda. O canal do Cross for Hit tem que alterar o nome, menorzinho também, Luiz. Como eu acredito que isso aí é o perfil de vocês, vocês alterem e coloquem a foto de vocês, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Tá faltando uma pessoa, quem é? Sou eu, Eu quem? Maíle. Não, mas ele não é Foz Hit, não? Não, foi Não é não. porque eu fiz outra conta, sabe? Aí eu tô acessando Artista com é Zé ela. Luiz. Ó, Maíra, aí tem uma situação. Se você fez outra conta, você vai ter que se cadastrar em todas as outras disciplinas também. Eu sei, então, eu tô fazendo Pronto. isso já. Aí Já você está fazendo Já tô isso. Aí, ó, só que tem uma situação. Quem já 10, passou a 56. atividade vai corrigir pela conta antiga. E você vai estar usando uma conta nova. Não é verdade? Então você tem que entender isso. Porque depois que você fizer uma conta nova, a antiga, o professor, você tem que avisar para o professor corrigir o que tiver de corrigir e já, ou então você refazer na conta nova, tá certo? E o professor excluir. Agora tem uma situação. Vou eu voltar aqui a câmera para a gente conversar bem direitinho. Se você ficar fazendo uma conta toda vez, aí vai atrapalhar, né? Porque tem um prazo para entregar as atividades. Digamos, eu tenho uma atividade até amanhã. Aí cheguei amanhã, não fiz a atividade. Aí fiz uma outra conta. Você já perdeu a atividade. Não é verdade? Já perdeu a atividade. Porque o professor não vai mais corrigir. Mesmo que você coloque outra conta, mas aí você vai perder. Aí vai ter outra situação. Essas atividades, elas são acumulativas. Se você apagou aquela conta e fez em outra, o que você fez para trás, provavelmente você vai perder. Aí, digamos, eu vinha fazendo tudo certo, só tinha 10. Aí, criei uma nova conta, apaguei. Aí, fiz a nova conta e só fiz uma atividade. Aí, vai ser feita a média. Quando você fizer a média, vai ser a média só de uma atividade. Aí, sua nota vai lá para baixo. Então, eu tenho que ter essa noção para eu não perder esses pontos. Tá certo, gente? E sempre avisar o professor. Fez qualquer alteração, de professor, eu alterei minha conta. Tem como o senhor me jogar para essa outra turma e aproveitar minhas notas? Tá bom? E outra coisa, vai chegar um momento que, por enquanto, até segunda-feira você pode fazer isso. Depois de segunda-feira não vai mais poder. Porque senão vai ficar professor, tira, bota aluno, aí vai dar um trabalho danado, né? E pelo menos vocês do 8º ano, todos têm sua conta. Só a Eduarda que não tem, mas a Eduarda não tem problema de usar a conta que está no nome da mãe dela. Ela vai usar do mesmo jeito normal. Beleza, gente? Vamos ter que ver isso, trabalhar isso bem direitinho. Tá claro, não tá, gente? Sim. Sim. Bem, vamos voltar aqui ao nosso assunto. Todo mundo já fez o cadastro. Sim, aí, Maília, aí você vai fazer esse cadastro quando? Aqui no Google Sala de Aula. Porque você me disse agora Hoje eu faço, quando a aula acaba eu faço. Mas você não já tem, você já está usando... Eu já estou na sala de Aninha, Pronto, então eu Libra faço agora, eu espero. e Matemática. Eu faço agora, pode ir pelo computador. Está no computador ou no celular? Celular. Pronto, faça pelo celular. Pode fazer agora. Deixa eu abrir aqui novamente e vou lhe mostrar o código da turma, tá certo? Eu anotei. Às vezes a gente deixa para depois, aí acaba
Precisa não compartilhar a tela para você? Precisa compartilhar a tela não, né? Não. Pronto, então faça aí que a gente aguarda. Essas primeiras aulas, gente, é para isso, tá bom? Para a gente tirar todas as dúvidas, para quando for a partir de segunda-feira não ter problema. Entenda o seguinte também, a partir de segunda, depois de 3 minutos que a gente tiver da sala de aula, não entra mais ninguém naquela aula, viu? Só vai entrar na próxima. Hoje à noite tem uma reunião com os pais de vocês. Lembrem a eles, vai ser pelo Zoom também, por esse mesmo aplicativo. Ok. A gente vai enviar o convite, tá bom? E eles participam, tá bom? Porque a gente vai passar essas orientações e outras orientações também. A partir de segunda-feira a gente já começa mesmo a trabalhar, tá bom? Tá certíssimo? Tá bom. Muito bem. Certo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que Não, não. Não. Beleza. Então, fazer o seguinte, a gente encerra por aqui, e aqui já está beirando as 11 horas, eu acho que vocês também. Vocês vão ter aula ainda? Não. Não, pronto. Então, Não, vocês só vão essa. descansar mais um pouquinho, tá bom? E quem fez, Maíla, o cadastro, eu aguardo só por Maíla. Deixa eu ver aqui. Porque facilita para vocês. Tirem um tempinho, aquela planilha, Já. eu acredito que eu deixei aquela planilha lá no Google Sala de Aula para que vocês possam ver, imprimir, fazer um cronograma de horário. Vixe, Maria, esse aqui é o teu, é Maíla? J, não sei o que, não sei o que. É isso, é? É. Pronto. Depois você altere, bota sua foto, bota seu nome. Todo mundo que puder, todo mundo aqui vai poder fazer isso, botar o nome, né? Todo mundo, menos o de Eduardo. Só entrar lá no Google e alterar o nome e a foto. Eu tô com a sua foto, eu acho. O É? link tá. Acho Como que é? o nome já tá de boa, né? Só a foto que não tá. Deixa eu ver. O de Luan? Tá Luan YYT. É você? Sim, sim. É bom você botar Luan Veras e botar a foto mais bonitinha para a gente saber que é você. Para não ter problema nenhum na hora de correção das notas, tá bom? Não tá Eduardo, eu já não, sei só que é falta Eduardo, não tem alteração. problema nenhum. Aí você também, Maíra, porque às vezes pode confundir, né? A gente tem um monte de aluno, aí acaba atrapalhando. Ok, gente? Então, ó, bom final de semana para todos. Valeu, valeu. 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 Tchau. Estudar, ó, para ser alguém na vida. E dar orgulho pro pai, pra mãe e pros parentes, tudinho. Tá bom? Tchau.